Eu quero passar em medicina, porém minha família não acredita em mim. Eles acham que é impossível eu passar em medicina, eles acham que é impossível eu virar o primeiro médico da minha família. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre essa questão, porque aconteceu justamente isso comigo. Minha família achou que não era possível eu passar em medicina, achou que era algo impossível, achou que eu estava sonhando alto demais. E aí vem toda aquela conversa, né? Por que que tu não faz o técnico primeiro, depois tu faz enfermagem e depois, se der, tu faz medicina, né? Como se eu não... Tá, por que eu não posso fazer medicina? O que que tem de errado eu ter esse sonho? Ah, por que que tu não faz outra coisa, sabe? Então vem todo aquele... No meu caso, eu fiz educação física, né? Eu lembro que a minha mãe falava pra mim, eu tava no quinto semestre, são 8 semestres, né? O bacharel de educação física, minha mãe falava pra mim, não, termina o bacharel de educação física, aí você passa num concurso público, você vai dar aula em escolas, e aí depois tu der lá, tu faz medicina. Ou seja, minha mãe não acreditava em mim, né? E eu entendo ela, eu jamais vou culpar ela, né? Eu entendo ela, porque na época dela, quando ela tava na escola, quem fazia medicina, ou o cara era filho de fazendeiro, ou filho de médico, né? O pai já era médico, ou filho de empresário, a pessoa tinha que ter muito dinheiro. Então já vem isso. E além da questão cognitiva, né? Da questão da inteligência, porque até então eu tinha sido reprovado em história, reprovado em matemática, e na educação física eu consegui passar através de um milagre, né? Eu fui o último a ser chamado, então as aulas começaram em fevereiro e eu fui ser chamado lá na metade de março, né? Então fui o último a ser chamado da educação física, né? Que nem sei como é que eu passei, né? Eu só botei meu nome lá no vestibular lá e consegui passar. Então, assim, eu entendo essa percepção até dos meus amigos, né? Pô, como é que esse cara vai conseguir se é uma carreira super cara, né? Exige muito investimento, ele não tem a cognição. Só que acontece, hoje é possível sim você fazer, por exemplo, eu faço de graça, eu consegui passar numa faculdade particular, porém ela tem bolsa para os melhores, aqueles que têm os melhores desempenhos conseguem bolsa. No meu caso, eu passei em primeiro lugar. Então, é possível sim hoje você conseguir bolsas de estudo, tanto através da faculdade, através do governo, tem a prova do Enem, tem o SISU, tem ProUni, tem o Programa Mais Médicos, tem FIES, tem várias coisas que possibilitam hoje você passar em medicina. Só que muitas vezes, né, é muito distante da sua realidade. E aí, você provavelmente, ou a sua família, os seus amigos, deve ter alguém conhecido que fez medicina. Não, aquela pessoa era muito rica, fez 5 anos de cursinho e aí ela conseguiu passar. Aí você já faz aquele cálculo. Não, eu tô com tantos anos, mais 5 anos de cursinho, né? E o cara era inteligente, estudou escola particular. E aí ele demorou todo esse tempo. Imagina eu que não tenho base, que não sei física, não sei matemática. Eu vou demorar quanto tempo? E aí eu já tenho uma certa idade. Então acaba isso desestimulando muitas pessoas. E também me desestimulou muito, né? Eu demorei muito para vazar da educação física e poder ir atrás do meu sonho de fazer medicina. Só que acontece, quando eu entendi que o método brasileiro, a forma com que é passado matemática, biologia, história, geografia, que são os conteúdos que vão ser cobrados de vocês na hora do Enem, na hora do vestibular, eu entendi que como esses conhecimentos, essas informações são passadas, elas são de forma passiva, ou seja, não ativa o cérebro. E aí gera o que eu chamo de efeito azeite. O conteúdo desliza no teu cérebro e você trabalha a sua memória de curto prazo. Você ativa só o tálamo e não o córtex pré-frontal, que é o músculo da aprendizagem, ele opera apenas a memória de curto prazo. E aí você não consegue ativar uma região do cérebro pequenininha chamada hipocampo, que é essa região do cérebro que vai fazer a memória de longo prazo. E aí acontece aquele efeito, que é o que eu chamo de efeito azeite. Quanto mais o aluno estuda, mais ele escorrega o conteúdo na mente dele, mais ele esquece. E aí vira um ciclo muito negativo, afeta o emocional, afeta a autoestima da pessoa, causa depressão, causa ansiedade. Eu tenho, assim, centenas de alunos meus que aconteceu exatamente isso que eu tô te falando. Aluno que foi fazer odontologia pela exaustão de estudo, esquece, estudo, esquece. E aí a gente não questiona, né? Por que os alunos não conseguem ter um bom desempenho? Eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos, né? Eu conheci uma menina lá da Rússia que estava lá estudando para ser médica, e aí ela falava, tipo, 5 idiomas. E eu mal sabia o inglês direito. Então tu vê a diferença, 5 idiomas para português e o, né, que é uma língua que nem é tão relevante assim, né, pensando no contexto global. E por que ela sabia assim, né? Tinha, acho que era mais ou menos a minha idade ali, tinha um pouquinho de diferença, um pouco mais nova, mas sim, ela tinha a mesma idade que eu, a mesma quantidade de neurônios, a mesma capacidade cognitiva. Por que ela fala 5 idiomas e eu só falo 2? E óbvio, né, tô dando essa referência de idiomas aqui, né, para você entender o quanto eles têm mais capacidade cognitiva que nós, só que a quantidade de neurônios é igual, porque a metodologia de estudo aplicada na escola, nos cursinhos, é uma metodologia de estudo que não estimula o cérebro, acaba gerando esse efeito azeite, e aí o conteúdo desliza na tua mente. E aí, por exemplo, eu consegui passar em medicina com apenas 60 dias de estudo, e muitas pessoas duvidam disso, muitas pessoas, pô, é mentira, não sei o quê, só que a minha história, eu consegui, não sei se você vai conseguir, se outra pessoa vai conseguir, meus alunos, vários alunos meus conseguiram replicar esse tipo de resultado,
Inclusive, semana passada eu conversei com um aluno, o Henrico, que passou. Então, assim, por quê? Porque eu mudei o método, né? Então, quando eu entendi que eu tinha que mudar o método, que eu tinha capacidade, que eu também podia, e aí eu vi resultado, eu vi aprendendo física, aprendendo matemática, e aí começa a aumentar a tua autoconfiança. Só que as pessoas que estão ao teu redor, elas não vão acreditar em você até você mostrar o teu nome matriculado na faculdade de medicina. Aí sim elas vão começar a acreditar em você. Então entenda que o teu pai e a tua mãe não é que eles não gostam de você ou teus amigos, é que eles não vê uma possibilidade. E também tem a questão do olho gordo, né? As pessoas que gostam de você, elas querem te ver bem, mas nunca acima delas. O cara não quer te ver lá no topo, ele quer te ver no mesmo nível que ele. Então como é que ele vai dizer que você estudou, se dedicou, se esforçou, parou de sair final de semana, passou em medicina, virou médico e hoje também é sucedido, e vocês estudaram na mesma escola, vieram do mesmo lugar, você prosperou e ele não. Então tem também esses elementos, né, que eu chamo de olho gordo, tem que tomar cuidado com essa questão. E em relação aos seus pais, mostrar para eles provas, né? Vai lá no meu perfil do Instagram, tem vários depoimentos lá. Aqui no meu próprio canal do YouTube também tem vários depoimentos de pessoas simples, pessoas comuns que conseguiram passar em medicina. Mostra esses depoimentos, traz o teu pai e a tua mãe para participar das aulas, que eu sempre faço lives gratuitas, né? Mostra para eles, olha isso daqui que ele tá falando, é científico, é provado pela ciência, né? Então assim, pô, o cara estudou nos Estados Unidos, então assim, vai mostrando provas, vai mostrando essa realidade que é tangível, que é palpável para você também. Se eu conseguir, se os meus alunos conseguiram, você também pode conseguir. Basta você ter o método correto, ter a estratégia correta, e aí você também pode realizar o seu sonho de ser médico, de passar em medicina ainda esse ano. E se você gostou desse conteúdo, já aproveita e se inscreva aqui no canal, ativa as notificações para que sempre que eu postar alguma coisa, sempre que eu fizer uma live, você vai ser notificado pelo YouTube. Então isso vai te ajudar a sempre estar num ambiente, porque aqui o YouTube é um ambiente de procrastinação, né? Então você tem que treinar o algoritmo para só mandar conteúdos importantes para você que vão mudar a sua vida, que vão agregar, que vai ter valor para você que sonha aí em prosperar através da medicina.